Os 5 segredos mais perigosos sobre sua saúde, que nenhum médico irá lhe contar. Você está exposto a pelo menos um desses perigos. Veja aqui nas próximas linhas como um tratamento natural pode livrá-lo de consequências graves no futuro. Caro leitor, acredito que você esteja preocupado com o Zika vírus, ou então com a gripe H1N1. Se você usasse somente os jornais para se informar, teria certeza que só existem esses 2 problemas de saúde acontecendo hoje. Sim, eles são extremamente importantes, mas há um problema muito pior acontecendo com sua saúde. E você nem imagina o que é. Ainda pior, você não ouvirá sobre isso no consultório do seu médico. Existem alguns segredos sobre sua saúde que nenhum clínico irá lhe contar. Não quero desapontá-lo jogando pimenta na sua vitamina, mas estou aqui para lhe mostrar quais são. Existem formas de não sucumbir a esse tipo de perigo. Veja os 5 segredos para que você nunca mais seja prejudicado por eles. Reforço, seu médico nunca irá tocar no assunto com você, e você vai entender o motivo agora mesmo. A maioria dos profissionais de saúde sai da faculdade altamente despreparada. Desde 2005, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, decidiu aplicar uma prova que mensura o aprendizado dos futuros médicos e sua capacidade de fazer atendimentos básicos na população. A prova começou sendo voluntária e ano a ano repete índices arrepiantes sobre como esses profissionais chegam à linha de frente dos hospitais, prontos-socorros e consultórios clínicos. Os últimos dados divulgados, referentes à prova de 2014, mostram que, dos recém-formados em medicina que fizeram o exame, 55% do total foram reprovados. Ou seja, mais da metade não tinha capacidade de fazer um atendimento básico. Responda, você já se sentiu desconfiado durante um atendimento ou ficou com receio de comprar um medicamento receitado após a consulta? Uma das questões consideradas fáceis, que rendeu reprovação, era referente ao atendimento de uma mulher diabética e com dor no peito. A maioria dos médicos não soube como atendê-la. Pense numa situação em que uma pessoa está sofrendo um infarto. Mesmo que chegue rapidamente ao pronto-socorro e esteja em condições de reverter o quadro, ao deparar-se com um médico que não sabe o básico num atendimento emergencial, isso pode lhe custar a vida. Algo que poderia ser revertido. Talvez você já tenha percebido isso sozinho, quando foi a uma consulta com determinada queixa. Essa formação, além de deficiente, também é contaminada. Isso porque a indústria farmacêutica já começa a aliciar os alunos de medicina na graduação. Alguns tornam-se incapazes de fazer um diagnóstico preciso e se limitam a prescrever um medicamento que valha para uma série de doenças. Afinal, você confiaria sua vida a um médico que foi reprovado nesse exame? Eu não. O pior é que os problemas não param por aí. Grande parte dos médicos tem conflitos de interesse. Existe uma indústria que está o tempo todo em contato com os seus médicos, desde a graduação. Estamos falando de empresas que têm as maiores margens de lucro do planeta. Não são bancos, nem empresas de alimentos. Se não estamos falando de dinheiro nem de comida, o que afinal essa indústria vende? Isso mesmo, remédios. Em 2014, as Big Pharma, nome dado aos grandes laboratórios farmacêuticos, faturaram no mundo todo $1 trilhão, segundo a consultoria IMS Health. Pois é, $1 trilhão. Trata-se de um valor que corresponde aproximadamente ao PIB da Espanha em 2013. Veja bem, estamos falando aqui de empresas que lucram enquanto as pessoas estão doentes. Curá-las significaria menos faturamento. Mais gente doente significa mais lucro potencial e um maior mercado consumidor. As empresas contra-argumentam que grande parte do seu lucro vai para a pesquisa, e por isso suas margens são tão elevadas. Essas pesquisas supostamente seriam feitas para descobrir novos medicamentos, testarem essas descobertas e colocarem os remédios novos nas prateleiras. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Veja como elas ganham dinheiro.
Aí estão as 10 maiores empresas que vendem fármacos no mundo. As bolinhas azuis representam, em bilhões de dólares, os gastos do setor com pesquisa e desenvolvimento de remédios, argumento que a indústria farmacêutica usa insistentemente para justificar os lucros. Agora olhe as bolinhas vermelhas. Na imensa maioria delas, as bolinhas representam gastos bem maiores, e muitas vezes são quase o dobro do visto nas azuis. O objetivo destes gastos certamente não irá surpreender você: vendas e marketing. E o que compreendem esses gastos, além de propagandas na TV e em outros meios de comunicação? Boa parte dessa verba vai para o patrocínio de congressos médicos, palestras com especialistas e para o material distribuído por representantes de laboratório. Afinal, os médicos são arquitetos da decisão. Eles têm o poder de influenciar a decisão de consumo das pessoas. E como recomendam medicamentos, são agentes fundamentais no processo de compra desses produtos. Naturalmente, eles podem ser movidos por argumentos estritamente técnicos na hora da prescrição. Ou não. Você já viu ou passou pela experiência de estar aguardando sua vez no consultório do médico, quando uma pessoa chega com uma mala grande, cumprimenta a secretária e fura a fila do atendimento? São os visitadores farmacêuticos que tentam convencer os médicos a prescreverem seus produtos. No final da consulta, você pode ter ainda saído com uma amostra grátis. Uma pesquisa feita pelo CREMESP em 2010 mostrou que 1 a cada 10 médicos entrevistados havia viajado para congressos com despesas totalmente pagas pela indústria farmacêutica. Isso sem contar os brindes distribuídos nesses mesmos congressos, que vão de canetas, tablets a viagens internacionais. Todos os dias, médicos do mundo inteiro são assediados pela indústria farmacêutica com estratégias como essa. E como não existe uma lei que os obrigue a declarar o que ganharam de brinde e pagamentos da indústria, não sabemos quais são as reais intenções na hora de prescrever. Afinal, qual será a motivação por trás de cada receita médica que você já recebeu na vida? A cura da sua doença ou uma viagem para o Caribe? Há médicos mal preparados com conflito de interesse e alguns remédios não funcionam. Se prestar atenção na bula dos remédios que você toma, a grande maioria contém a frase: mecanismo de ação não é plenamente conhecido. O que isso significa? Simplesmente não existem provas de que os efeitos, tanto os desejados quanto os colaterais, são eficazes e seguros. Você já deve ter tomado um medicamento para dor, como paracetamol, ou então um relaxante muscular, ou até mesmo um antidepressivo. Todos esses medicamentos têm algo em comum. Seus fabricantes, a rigor, não sabem como eles funcionam exatamente. Acha que eu estou exagerando? Um estudo da Harvard Medical School, de 2014, avaliou uma série de antidepressivos e chegou à conclusão de que a maioria deles não tinha nenhuma diferença com relação ao placebo. Sabe aqueles comprimidos de farinha? Sim, a mesma coisa. Os medicamentos deveriam aumentar o nível de serotonina e dopamina, substâncias ligadas à sensação de felicidade no cérebro. Mas algumas drogas não tiveram efeito. A conclusão da pesquisa é estarrecedora. Ao invés de curar a depressão, os antidepressivos mais populares podem induzir o cérebro a uma vulnerabilidade biológica, que leva as pessoas a ficarem ainda mais depressivas no futuro. E aí é que entra outra questão. A maioria dos remédios não foi feita para curar certos tipos de doenças. Eles atenuam os sintomas, mas não resolvem o problema efetivamente. Existe uma grande gama de doenças em que os médicos sugerem o consumo contínuo de remédios, como diabetes e colesterol, só para tapar o sol com a peneira. Afinal, qual o sentido de existir um medicamento de uso vitalício? Deveria ser claro que, se não resolve o problema, não pode ser tratado como uma solução única e definitiva. É dada uma sentença em vida. Você terá de tomar a medicação pelo resto dos seus dias, sem com isso eliminar a causa dessa doença. Uma fonte ininterrupta de renda, que alimenta todos os anos os trilhões de faturamento.
A quem isso faz bem? Acredito que não a você. Até porque você pode estar viciado em medicamentos e não sabe. Não são apenas os medicamentos antidepressivos ou aqueles usados para emagrecer que causam dependência. Toda e qualquer droga, tida como terapêutica, pode resultar em um comportamento viciado, incluindo aí antiácidos, pílulas para dor de cabeça, simples analgésicos e até descongestionantes nasais. Segundo o toxicologista e assessor da Organização Mundial de Saúde, Anthony Wong, a oxicodona, remédio utilizado para a dor, é a droga que mais mata nos Estados Unidos e foi liberada recentemente no Brasil. Na avaliação do especialista, os medicamentos só deveriam ser usados quando se tem certeza absoluta de que eles não vão fazer mais mal do que bem. A Fundação Oswaldo Cruz revelou que nos últimos 10 anos, os estados brasileiros acumularam 327 mil notificações de pessoas intoxicadas pelo uso de medicamentos. Esse tipo de envenenamento supera a intoxicação por agrotóxicos, produtos de limpeza e picadas de animais peçonhentos. O potencial de dano é ainda mais obscuro quando a pessoa abusa de mais de um tipo de remédio. Isso porque a maior parte dos testes em laboratórios não avalia o perigo do uso combinado das medicações, como se não existissem pessoas que, por exemplo, usam drogas para o colesterol e antidepressivos ao mesmo tempo. Hábitos como esses podem ser muito perigosos, pois doenças de hábito são as que mais matam. As informações do Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, banco de dados do Ministério da Saúde, mostram que as doenças que mais matam no Brasil podem ser chamadas de doenças de hábitos. Isso significa que os problemas de saúde são muito mais resultantes de nossas escolhas alimentares, de nossa insistência em não fazer atividades físicas, de problemas nutricionais, do não gerenciamento do bem psíquico, do que da carga genética herdada por nossos antepassados. Veja esse quadro. Essas são as principais causas de mortes no Brasil. No caso do câncer, por exemplo, já está bem consolidado que apenas 10% do total de tumores tem relação com hereditariedade, deixando 90% das responsabilidades para as nossas escolhas e para os fatores ambientais. Ainda que, pensando no aspecto de prevenção, a influência do hábito já seja divulgada, ela é quase que completamente esquecida pela medicina tradicional após a doença ser instalada. Por exemplo, se o diabetes tipo 2, um dos problemas de saúde mais letal no Brasil, é resultante de nossas escolhas alimentares, por que para sua reversão ou seu controle somente os remédios são apontados como caminho? Muitas vezes o médico lhe prescreve o remédio simplesmente porque ele não acredita que você vá mudar o seu comportamento. Então, ainda que de fato comer melhor ou usar uma vitamina fosse a saída efetiva para a sua doença, o profissional de saúde indica a medicação por alguns fatores. Muitas vezes dando como certo que você não vai alterar a sua postura, mesmo que não tenha discutido isso com você. Desconhecendo a influência da alimentação e dos nutrientes na fisiologia da doença, e sua ação comprovadamente capaz de interromper o curso dos problemas. Por simplesmente não saber outra forma de ser médico. Por serem pressionados por laboratórios ou pela indústria farmacêutica. Por serem pressionados pelo próprio paciente e pela sociedade que hoje só sabe considerar como bom médico aquele que medica. Você pode estar se perguntando, então qual seria a saída para isso? Como não ser vítima de todos esses segredos? Foi o que sempre me perguntei, inclusive porque também já caí nessa mesma rede de interesses como paciente. Acredito que você já me conhece. Meu nome é Daniel Amstalden e sou o diretor da Jolivie. A Jolivie é uma empresa brasileira voltada ao mercado editorial na área de saúde natural. Ou seja, oferecemos a você alternativas independentes para melhorar seu bem-estar e lhe garantir uma vida longa, sem depender exclusivamente da medicina convencional. Hoje temos 280 mil leitores e temos satisfação em afirmar que eles aprovam nossa conduta. Agradeço a Deus por vocês existirem. Obrigado.
Jolivie deveria ser adotado como programa de saúde pública. Sempre leio as newsletters da Jolivie. Quando não posso no momento, leio depois. Amo os conteúdos abordados, realmente voltados à saúde, sem interesses distintos. O trabalho da Jolivie é plausível. Não parem e se expandam, please. Minha missão na Jolivie é encontrar pessoas pelo Brasil que possam curar os problemas dos meus leitores de forma natural. Encontrei muitos médicos que não acreditam em alternativas de saúde. Se pautam pelos lançamentos da indústria farmacêutica e o relacionamento deles com seus pacientes se resume a uma receita de remédio. Não há uma conversa sobre o estilo de vida, planos para o futuro, mudanças que o paciente precisa fazer. Existe apenas uma prescrição, feita em uma consulta de, em média, 12 minutos de duração. Mas também existem médicos fazendo a diferença, buscando respostas e sugerindo alternativas. Sei que a indústria farmacêutica dedica grandes esforços para convencer os profissionais que medicina alternativa é baseada em ilusões e que apenas as drogas químicas têm um efeito cientificamente comprovado. O que quero lhe mostrar aqui é que medicamentos naturais são objeto de pesquisas científicas também comprovadas. E esse conhecimento vem progredindo a cada dia. Existem revistas científicas de medicina natural, que têm os mesmos padrões elevados e rigor do que as revistas que lidam com a medicina convencional. E é para trazer estas informações para você, que não quer mais ser vítima do que o médico não te conta, que criamos a Jolivie e a sua mais nova publicação, Dossiê Saúde e Nutrição. O Dossiê Saúde e Nutrição é um serviço sobre as novas descobertas da medicina natural, validado por pesquisas científicas, apresentadas de uma forma simples e agradável de ler, mesmo para pessoas que não têm formação médica ou científica. Foi um passo além do conteúdo gratuito, que nossos leitores já recebem toda semana. A pedido deles que criamos o dossiê. Trata-se de uma série que você receberá por e-mail, uma vez por mês, com recomendações exclusivas de tratamentos inéditos para melhorar sua saúde e evitar doenças. E não estou falando apenas de resfriados, pequenas queimaduras e ferimentos leves. Falamos de doenças graves e debilitantes, incluindo a osteoartrite, diabetes, esclerose múltipla, doenças cardiovasculares e até mesmo câncer. Nosso objetivo é ajudar seu corpo a se curar com alimentos saudáveis e nutrientes essenciais. Esta ciência é chamada de terapia nutricional, e os pesquisadores a consideram uma forma de medicamento que vai revolucionar o terceiro milênio. Isso não tem fugido do olhar da imprensa. Desde 1950, a dieta das populações ocidentais está drasticamente se deteriorando. Legumes e frutas consumidos hoje pelas populações dos países industrializados não têm o mesmo valor nutricional que antes. Os solos, uma vez ricos em minerais, foram esgotados pelos métodos de agricultura moderna intensiva. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem desnutrição. Não em 1850, hoje em 2016. Muitos casos de diabetes, hipertensão e depressão são agravados pela falta de nutrientes e o consumo de alimentos pouco saudáveis para a saúde. Mas, infelizmente, muitas vezes, por falta de treinamento, os médicos atuais tentam curar essas doenças pelo uso de drogas químicas, sem efeitos colaterais. Você sabia que a aspirina, por exemplo, é eficaz contra a dor, mas danifica a mucosa do estômago? Ela pode causar hemorragia grave e, por vezes, úlceras no sistema digestivo. Cortisona reduz a inflamação, mas estimula infecções. No longo prazo, provoca osteoporose, diabetes, perturbações hormonais e inchaço. Antibióticos vão matar alguns germes, mas devastam a flora intestinal. Algumas pesquisas dizem que é necessário 1 ano para a flora se recompor por completo. Eles ainda enfraquecem o sistema imune e podem ser tóxicos para o fígado e os rins.
promovem o desenvolvimento de fungos que causam aftas e a candidíase. A medicina natural, em contraste, traz benefícios para todo o seu corpo e sua vida. Quando, por exemplo, você tomar vitamina D para fortalecer os ossos, você reduz ao mesmo tempo o risco de câncer. Ômega 3, que diminui o risco cardiovascular, também melhora seu humor, antidepressivo. Mas cuidado! Estas substâncias, mesmo que naturais, nunca devem ser usadas sem orientação médica. Não daremos recomendações sem embasamento. Temos o respaldo de uma equipe médica focada em saúde natural. Nossas recomendações são feitas por doutores entusiastas da saúde natural e que assinam junto com nossa equipe de editores todas as indicações feitas a você, leitor. Em todos os casos, especialmente se você estiver tomando medicação, você deve conversar com seu médico antes de iniciar um novo tratamento. Afinal, a maioria dos produtos naturais contém ingredientes ativos. Eles não têm efeitos colaterais, mas o risco de overdose e interação está sempre presente. Portanto, o dossiê Saúde e Nutrição irá guiá-lo a usar vitaminas, minerais, oligoelementos e aminoácidos. Veja alguns exemplos. Para resfriados, por exemplo, você pode tomar vitamina E e zinco. Dores de cabeça e enxaquecas, magnésio e vitamina B2 podem fazer uma diferença significativa na dor. Hipertensão, aumentar a sua ingestão de potássio e diminuir a de cloreto de sódio. Perda de cabelo, vitamina D, glutamina e cistina podem ajudá-lo. Funções mentais. Para evitar o declínio cognitivo relacionado à idade, você conta com duas substâncias naturais, acetil-L-carnitina e colina. Existem também os nutracêuticos, que podem ser consumidos como suplementos e naturalmente ajudam a equilibrar o seu corpo. Para o colesterol, os nutracêuticos sugeridos são complexos de vitaminas B6, B12, ácido fólico, betaína e niacina. São estes apenas pequenos exemplos. Ao ler o dossiê Saúde e Nutrição, você vai saber sobre novas descobertas de terapia nutricional para as mais variadas doenças. Doenças cardiovasculares, câncer, problemas da próstata, menopausa, dores de cabeça, zumbidos, insônia, Parkinson, Alzheimer, problemas de estômago e problemas de pele. Todas as áreas de saúde estão no nosso radar. Mas cuidado! Não acreditamos que a saúde natural moderna impõe regimes alimentares rigorosos, alimentos sem gosto e difíceis de engolir. Em vez disso, as pesquisas mais recentes mostram que, mesmo antes de considerar tomar qualquer suplemento natural, você já estaria fazendo um grande serviço ao seu corpo por comer boas gorduras. Por favor, não remova a gordura da sua dieta. Há 40 anos, as autoridades estão tentando convencer as pessoas de que as gorduras são o inimigo público número 1. Esta alegação não é confirmada pelas pesquisas científicas. Ao contrário, elas indicam que você deve, com razão, aumentar a ingestão de gorduras boas. O que são gorduras boas? Óleo de linhaça, peixes gordos como salmão, nozes e abóbora contêm gorduras que reduzem a mortalidade cardiovascular. Algumas dessas gorduras, inclusive, ajudam a diminuir o seu colesterol. Além disso, se você precisa perder peso, essas comidas lhe garantem uma saciedade que outros alimentos não conseguem. Se você está com fome, seu corpo entra em modo de fome. Esse modo retarda o seu metabolismo para conservar calorias, o que faz com que mantenha o seu excesso de peso. Entre outras coisas surpreendentes, você vai descobrir que a maioria do que lemos e ouvimos nesses últimos 40 anos sobre gordura é completamente contrário à verdade científica. A população dos Estados Unidos tem diminuído de forma constante o seu consumo de gordura desde 1975. Mas isso não impediu uma explosão de obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e câncer entre as pessoas. Ao ler o dossiê Saúde e Nutrição, você aprenderá a escolher quais óleos usar e poderá adaptar sua maneira de cozinhar.
Aprenderá que o que você come te faz ganhar anos de vida, com um corpo e um cérebro em sua melhor forma. Ao escolher alimentos errados, você estará causando vários tipos de reações adversas graves em suas células e órgãos, especialmente nas artérias e em seu cérebro. Oxidação resulta na morte celular e danos no DNA. Glicação, proteínas e açúcares, frutose e glicose se combinam para endurecer seus órgãos. É como quando você cozinha um ovo por muito tempo. Não é possível voltar atrás. O dano é irreversível. Inflamação. Quando crônica, ela mata células cerebrais e pode causar o deslocamento das placas arterioscleróticas, que entopem vasos menores, risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Todas estas reações são favorecidas pela seleção de alimentos inadequados. A boa notícia é que muitos alimentos têm o efeito oposto. Eles protegem suas células, mantêm suas veias jovens e flexíveis, tratam os seus órgãos e podem ajudar a restaurar a função física, neurológica e psicológica, mesmo as que estão prejudicadas há anos. Remédios escondidos em sua despensa. Nossos conselhos de saúde e nutrição podem ser tão simples como recomendar a você comer bananas, maçãs ou abacates. Bananas para proteger o coração. Bananas são uma excelente fonte de vitamina B6 e vitamina C, fibra alimentar e manganês. Mas também contém uma grande quantidade de potássio. Ele é necessário para manter a pressão sanguínea normal e um bom funcionamento do coração. Comer uma banana, não muito madura, por dia, pode ajudar a prevenir a hipertensão arterial e protege contra ataques cardíacos. Maçã contra a osteoporose. A maçã contém procianidina B2, que desempenha um papel fundamental no retardamento dos sinais de envelhecimento. Evita o aparecimento de rugas e estimula o crescimento do cabelo. Pesquisadores franceses descobriram que um flavonoide chamado floridzin, que é encontrado apenas em maçãs, pode proteger as mulheres na pós-menopausa de osteoporose e pode também aumentar a densidade óssea. Muitos estudos mostraram também que comer maçãs pode ajudar a prevenir muitos tipos de câncer e melhorar a asma, diabetes e pressão alta. Além disso, auxilia na perda de peso. Abacate e o câncer. Os abacates têm sido reconhecidos por suas propriedades de redução do colesterol e sua capacidade de manter a saúde cardiovascular. Mas há algo novo. De acordo com as últimas pesquisas realizadas pela Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos, os fitoquímicos extraídos do abacate podem destruir células cancerosas e evitam que as células pré-cancerosas se desenvolvam. Além disso, você também descobrirá outros itens que pode adicionar à sua cozinha que farão maravilhas à sua saúde. 2 colheres de sopa de chia contém 3.050 mg de ômega 3, o equivalente a mais de 5 cápsulas de óleo de linhaça, ou 10 cápsulas de óleo de peixe. Com seu alto teor de clorogênico e ácido cafeico, esse superalimento também facilita o metabolismo da glicose e o controle de peso entre os seus muitos outros benefícios para a saúde. Estudos têm demonstrado que a shitaba, planta que pertence à família do aipo, pode melhorar a saúde e ajuda a tratar uma série de problemas médicos. Estes incluem a imunidade enfraquecida por infecções bacterianas e virais, pressão arterial alta, colesterol elevado, dor muscular e diabetes tipos 1 e 2. Além disso, promove a desintoxicação do sangue, fígado e dos rins. Mais uma vez, estes são apenas exemplos rápidos, porque não tenho mais espaço para dizer outras coisas. Quero lhe propor um trato. Essa carta convite já passou uma série de informações valiosas. Vou lhe convidar hoje para conhecer nosso dossiê Saúde e Nutrição por 30 dias, sem nenhum compromisso. Este é o meu trato. Nosso dossiê lhe trará conhecimento independente que vai mudar sua saúde e sua vida, com respaldo médico, sem exigências radicais, com estudos inéditos e via tratamentos naturais.
Não abriremos mão de todos esses itens sob nenhuma hipótese. É um compromisso que estou firmando com você. Se dê a chance de conhecer esse trabalho. Você poderá levar para casa, todo mês, uma edição inteira do nosso dossiê com informações importantes para a sua saúde. Mas preciso alertá-lo, o dossiê Saúde e Nutrição não é para todos. Inscrever-se nesta série é um ato de resistência contra o que é considerado medicina correta. Somos uma empresa totalmente livre e independente. Não somos financiados por nenhuma instituição de saúde ou empresa de medicamentos. A nossa preocupação é lhe enviar informações verdadeiras. Assim como falamos dos 5 segredos que o seu médico não irá lhe contar. Você vai encontrar recomendações aprofundadas sobre todos os ramos da pesquisa alternativa atual. E sabemos que isso pode chocar muitas pessoas. Proteja-se contra os meios de comunicação em busca de audiência. Não há um dia em que as mídias não falam sobre novas doenças e novos vilões da nossa saúde. Do dia para a noite, um alimento ou substância é levado do céu ao inferno. É preciso ter senso crítico. Muitas vezes, por trás das manchetes, existem agências de comunicação e relações públicas, financiadas pelos lobbies industriais para destruir seus concorrentes. O dossiê Saúde e Nutrição trará os resultados mais recentes da investigação científica, validados pelos nossos médicos consultores. Fácil e esclarecedor. Você aprenderá a falar com o seu médico para que o que prevaleça seja o seu interesse, não o dele ou da indústria farmacêutica. E se você é leigo nos conceitos de medicina e bioquímica, essa é mais uma razão para se inscrever. Apesar de ter um rigor científico, nosso dossiê foi projetado especificamente para pessoas que não têm formação médica. Saiba que estaremos ao seu lado como uma empresa independente. Sempre que uma cura é apresentada em nosso dossiê, você terá todas as informações, sem aquela linguagem médica complicada. Não há nenhuma razão válida para privar-se de uma informação que pode ser de importância decisiva para você. A natureza é cheia de tesouros escondidos, e todos os anos existem novas descobertas. Veja, nem todos os nossos leitores são enfermos. Muitos leem nosso conteúdo porque sabem que a prevenção é o melhor remédio. Nós temos a chave para que você viva muitos anos com boa saúde. Querem se proteger da falta de informação e não são manipulados pelo lobby da indústria farmacêutica. Aqui sabem que falamos a verdade. Gostam de entender como funciona seu próprio corpo e querem assumir o controle de sua saúde. E sabem que aqui encontrarão uma explicação clara e fácil de entender. Porque querem ajudar seus filhos e sua família a viverem melhor e de forma natural. Se interessam em descobrir formas naturais para retardar o envelhecimento e se beneficiam de terapias praticadas em qualquer parte do mundo, já que a Jolivie pesquisa isso por você. Ficamos felizes quando recebemos e-mails de nossos leitores. Excelente! Informações preciosíssimas. Se quer uma vida saudável, acompanhe e pratique Jolivie. Sigo as sugestões que vêm nas newsletters e indico a Jolivie a todos que converso sobre alimentação e saúde. Gostaria de solicitar a autorização para publicar alguns dos artigos no mural da empresa que trabalho. Agradeço mais uma vez pelo excelente trabalho. Uma vida saudável necessita de prescrições confiáveis e embasadas no que há de mais moderno acerca da utilização dos medicamentos, da alimentação e dos exercícios. Nesse sentido, a Jolivie é um portal magnífico, trazendo conhecimento sobre o tema com profundidade e com grande respeito à nossa saúde, tanto física como mental. Recomendo incondicionalmente.